Neste vídeo, revisaremos algumas das regras de investimento de Jeremy Siegel, uma das principais figuras do mercado. Ele foi professor emérito de finanças na Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia e economista-chefe da Wisdom Tree. Siegel escreve colunas regularmente para o Yahoo Finance e é um convidado frequente da CNBC para analisar o mercado. Ele é autor do best-seller O Guia para Investimentos de Longo Prazo. Suas regras podem nos fornecer alguns insights para investimentos em ações de longo prazo. A primeira regra para investir é entender que ações são melhores investimentos do que títulos e ouro a longo prazo. Siegel explica como, a longo prazo, o retorno do mercado de ações americano, de acordo com o índice S&P 500, tem sido de 6,8%, considerando a inflação, enquanto o retorno médio anual dos títulos tem sido de 3,3%, criando um prêmio de 3,5% a favor das ações. No longo prazo, os retornos das ações superam a inflação e, de acordo com Siegel, os títulos não são necessariamente a melhor opção, embora geralmente superem a inflação. Siegel resume parte de seus ensinamentos em uma frase: ações são o ativo mais volátil no curto prazo, mas o mais estável e lucrativo no longo prazo. Ações são ativos reais, oferecendo direitos sobre capital, terras, fábricas, equipamentos, patentes, propriedade intelectual e direitos autorais. Esses ativos tendem a se valorizar com a inflação. As empresas geralmente conseguem aumentar os preços de seus produtos ou serviços quando a inflação, conseguindo superar a inflação ao longo do tempo. Enquanto isso, os títulos são simplesmente papel, com retornos prometidos em dólares, e se o dólar se desvalorizar, você não obterá mais do que obteria com ações. Em relação ao ouro, Siegel explica que, embora seja um metal precioso escasso, pode servir como proteção contra a inflação de longo prazo, mas, ao contrário das empresas, não possui produtividade inerente. Por essas razões, para pessoas que se aproximam da aposentadoria, Siegel recomenda uma carteira 70-30 ou 75-25, em vez da tradicional carteira 60-40, com uma participação maior em ações. Isso sugere um melhor desempenho a longo prazo, especialmente considerando que a expectativa de vida de uma pessoa não é mais de 60 anos, mas sim mais próxima dos 90, o que exige uma visão mais a longo prazo. A segunda regra para investir é o valor da diversificação da sua carteira. Siegel demonstra que é muito importante diversificar a sua carteira, porque, por exemplo, em períodos em que o S&P 500 não apresenta um bom desempenho, como em 2025, existem outros mercados de ações com retornos melhores. Por exemplo, na Europa, alguns mercados de ações alcançaram retornos superiores a 15%, e alguns mercados emergentes também alcançaram retornos próximos a 20%. Portanto, a diversificação compensa. Além disso, em mercados como o europeu, é possível encontrar empresas com índices preço-lucro em torno de 15 vezes, em comparação com 22 e 23 vezes observados no mercado americano, o que torna as ações de outros mercados ainda muito atraentes. A terceira regra é considerar investir em ações de empresas que realizam recompras de ações e pagam dividendos. Siegel explica que existem várias maneiras pelas quais as empresas podem gerar lucros para seus acionistas. Uma delas é reinvestir os lucros para o crescimento da empresa. Se houver boa demanda por seus produtos, a empresa pode crescer, melhorando as vendas e os lucros. Outra maneira é retornar os lucros aos acionistas, seja por meio de dividendos tradicionais ou por meio de recompras de ações, que reduzem o número de ações em circulação, aumentando o lucro por ação. Esta última talvez seja a melhor opção. Uma análise detalhada de seus resultados mostra que empresas que pagam dividendos e recompram ações geralmente apresentam melhores retornos a longo prazo. A quarta regra é reconhecer a dificuldade de prever o mercado de curto prazo. Siegel explica como, após um ano com ganhos de 20% no índice, pode-se esperar um retorno de 0% no ano seguinte, mas essa previsão não é tão simples. O oposto pode acontecer, o mercado pode subir mais 20% ou até cair 10%. Não se deve tentar prever o mercado de curto prazo, pois poucos conseguiram. É melhor ter um plano de compra de ações. Por exemplo, se o mercado cair, deve-se comprar mais ações, e se subir, deve-se continuar comprando, mas possivelmente um pouco menos.
prever o mercado é uma forma de reduzir os benefícios do investimento em ações de longo prazo. Na verdade, nenhum ativo é verdadeiramente garantido no curto prazo, seja imobiliário ou ouro, pois seus preços podem flutuar significativamente no curto prazo, mas os retornos das ações são positivos no longo prazo. É importante ter em mente que as ações são ativos para investimento de longo prazo. É muito difícil prever o mercado a curto prazo. Mas, para Siegel, o ponto de equilíbrio para o índice S&P 500 deve ser próximo a 20 vezes o lucro. Embora o crescimento dos lucros das chamadas sete magníficas tenha se mantido entre 25% e 30% ao ano, beneficiando o índice, é possível que, em certos períodos, o setor de tecnologia esfrie um pouco, dando às outras 493 empresas espaço para um desempenho um pouco melhor, já que suas avaliações estão entre 18 e 20 vezes. Mais múltiplos interessantes para investir são quando as ações de valor são negociadas a relações preço-lucro em torno de 16 ou 17 vezes, e quando as ações de crescimento são negociadas a múltiplos em torno de 28 vezes o lucro. De fato, no ano passado, Siegel chegou a afirmar que, como as ações de valor tiveram um desempenho ruim nos últimos 10 a 15 anos, mesmo sendo negociadas com um desconto de 30% em relação à sua avaliação histórica, essa tendência pode eventualmente se reverter. Embora as ações de crescimento historicamente tenham apresentado índices preço-lucro mais altos do que as ações de valor, a diferença nos últimos meses tem sido anormalmente grande, e às vezes as expectativas de crescimento dos lucros em relação às ações de crescimento são muito altas, levando a quedas inesperadas. E esse é outro motivo pelo qual é bom diversificar, tanto em ações de crescimento quanto em ações de valor em sua carteira. Para Siegel, embora as chamadas sete magníficas sejam negociadas a múltiplos de 30 ou 35 vezes os lucros, acima da média do mercado, esses múltiplos não indicam necessariamente que estejam a preços irracionais ou de bolha, visto que o crescimento de seus lucros está bem acima da média. Essas empresas, conhecidas como sete magníficas, alcançaram grande capitalização com lucros muito altos porque são globais, líderes em seus setores e têm vantagens competitivas, portanto, não há precedentes para determinar por quanto tempo mais essas ações podem crescer. Essas empresas alcançaram um crescimento incrível nos lucros, o que levou ao maior diferencial histórico entre os lucros das empresas de crescimento em relação às chamadas empresas de valor. Mas se as empresas em crescimento estiverem significativamente acima da média do mercado em um determinado momento, pode-se argumentar que as empresas em crescimento estariam supervalorizadas, assim como se as chamadas empresas de valor estivessem abaixo da média, poderia-se argumentar que essas empresas estariam subvalorizadas. De fato, ao comparar o mercado atual com a bolha de 2000, vale lembrar que, naquela época, ações como a da Cisco eram negociadas a cerca de 100 vezes o lucro, e havia um bom número de outras empresas negociando a múltiplos até superiores a 100 vezes o lucro. Da mesma forma, devemos levar em consideração as chamadas pequenas empresas ou small caps, que possuem múltiplos inferiores aos das chamadas large caps ou grandes empresas. A quinta regra do investimento é estar preparado para uma queda de 50% do mercado. Siegel explica que, ao investir em ações, você deve estar preparado para uma queda de 50% do mercado e, durante esses períodos, não deve entrar em pânico ou vender, para que, depois que a tempestade passar, possa aproveitar a recuperação. Também é evidente que a cada 10 anos o mercado pode cair 30%, e parte de seu trabalho é convencer seus clientes e investidores a fazer a coisa certa. Mas o importante é entender que o mercado é razoavelmente eficiente a longo prazo. Siegel argumenta que, apesar de muitos fatores, o mercado tende a ser eficiente. Isso significa que, ao indexar índices como o S&P 500, há uma boa chance de obter retornos aceitáveis a longo prazo. E Siegel explica como o investimento passivo geralmente supera o investimento ativo, demonstrando que o mercado é razoavelmente eficiente. Quando você possui ações, precisa estar ciente de que pode suportar tempos difíceis e que obterá excelentes retornos a longo prazo, pois novas máximas serão eventualmente alcançadas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem suportar as quedas normais do mercado. Em mercados em baixa, as pessoas tendem a pensar que é o fim do mundo, e isso é mais um fenômeno psicológico. As pessoas ficam deprimidas e pensam que as coisas nunca vão melhorar, mas a história mostra que sim.
Devido ao medo, as pessoas tendem a vender quando as ações começam a cair, ou vendem no fundo do mercado, e quando o mercado sobe, elas compram novamente perto do topo. A sexta regra do investimento é que os ciclos fazem parte do mercado e do sistema capitalista. Siegel afirma que, no sistema capitalista, os ciclos vêm e vão e não são necessariamente culpa dos que estão no poder. Era de se esperar que, após alguns anos de excelentes retornos, como 2023 e 2024, quando o S&P 500 atingiu máximas históricas, houvesse períodos de correção. Mas as decisões de investimento devem ser tomadas de forma que não sejam afetadas por fatores externos, como variações nas taxas de juros do Federal Reserve, Fed. Embora as decisões do Federal Reserve devam ser seguidas, são os lucros que impulsionarão os preços das ações. A longo prazo, pouco importa se você compra ações quando o Federal Reserve aumenta ou diminui as taxas de juros. E há justamente pessoas que esperam que tudo esteja perfeito antes de comprar ações, e mesmo assim, nunca compram, porque esperam que as eleições passem, ou que a situação geopolítica se estabilize, ou inventam várias desculpas para não investir. A sétima regra é que o mercado norte-americano é o melhor do mundo. Apesar das recentes quedas do mercado, Siegel está otimista em relação ao mercado dos Estados Unidos, considerando o melhor mercado do mundo, com as empresas mais brilhantes e transcendentais do mundo, e onde o dinheiro quer estar, com capacidade de inovação, com a tecnologia mais disruptiva do mundo. Portanto, independentemente dos erros ou acertos do presidente Trump, a economia americana provou ser muito resiliente ao longo da história. E, no pior cenário, um presidente durará 4 anos, e apesar das más decisões, o mercado e a economia continuarão, pois historicamente, o desempenho excepcional da economia norte-americana superou as dificuldades. A oitava regra é comprar quando o mercado estiver abaixo da linha de tendência. Alguém certa vez perguntou a Siegel se havia uma estratégia de investimento melhor do que simplesmente comprar e manter. Siegel disse que, simplesmente traçando uma linha de tendência de regressão no índice, que não é uma linha de avaliação, seria possível comprar quando ele estiver abaixo da média e vender quando estiver acima dela. A nona regra é que a inteligência artificial tem o potencial de melhorar a produtividade. Siegel explica que, embora o problema do DeepSeek devesse significar o fim da Nvidia, isso não aconteceu, e é provável que a inteligência artificial possa impulsionar a produtividade da economia americana o suficiente para mitigar o enorme déficit, já que o crescimento econômico é uma forma de superar os problemas de déficit. Se um crescimento de 2% a 3% for alcançado, o problema do déficit poderá ser menos grave. Devemos estar vigilantes, pois ainda está em processo de implementação. Nesses estágios iniciais, as empresas avaliarão se a implementação da inteligência artificial melhorará a produtividade e gerará economias significativas. Os resultados podem ser piores ou melhores do que o esperado. No entanto, teremos que ficar de olho se a Nvidia enfrenta concorrência por seus chips e se a China consegue se tornar um concorrente significativo em inteligência artificial. A 10ª regra é que nada é de graça. Siegel afirma que Milton Friedman afirmou que, em economia, nada é de graça e, quando se tem um déficit enorme, só há 3 saídas: cortar gastos, aumentar a receita ou os impostos, ou imprimir dinheiro, o que levará à inflação. Mas o investimento inteligente e os bons investimentos podem superar as dificuldades macroeconômicas. Lembre-se de que, na descrição do vídeo, você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Você também encontrará um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores, regulamentada nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.